Olá! Um dos objetivos desse programa é falar sobre cultura, história, arte e cidadania. Hoje eu entrevisto a Virgínia Campos. A Virgínia é designer de interiores e pertence a uma família que muito fez e muito faz por Uberaba no sentido político, na área cultural e na área artística. Então vamos conhecer a história da família da Virgínia Campos a partir, inclusive, do senhor Fidelis Reis. Seja muito bem-vinda ao programa, Virgínia. Muito obrigada, Evacília, pela oportunidade. É sempre bom falar sobre esse assunto, né? E nesse momento eu gosto muito que o meu nome seja Virgínia Maria dos Reis Campos. Então está aí, vamos corrigir a Virgínia Maria dos Reis Campos. Nós vamos falar da família Reis bastante, né? Isso, não é justo? Exatamente. Então. Olha, eu anotei aqui, Virgínia, então, Fidelis Reis, né, que foi um político muito influente na região. Ele nasceu em Uberaba em 1880 e morreu em Uberaba em 1962. Foi deputado estadual, federal, fez muitos contatos no exterior, que nós vamos falar no decorrer da entrevista. E eu quero te perguntar, você conviveu com ele, né? Convivi, sim. Eu era, assim, adolescente, né, quando ele faleceu, mas, assim, a gente teve muita oportunidade de estar juntos, porque ele frequentava muito minha casa. Gostava muito da minha mãe, e assim, Natal, Ano Novo, a gente estava sempre juntos. E foi gostoso, porque ele era um homem muito interessante, muito rico de cultura, né? E passava sempre aquela pessoa, assim, que traz aquela bagagem, que tem interesse, né, pela cidade, que tinha interesse. Eu acho que foi muito rico isso também. E qual que é o seu parentesco com ele? Muito próximo, ele é meu tio-avô. Irmão do meu avô, pai da minha mãe. E aqui em Uberaba ele morava onde, Virgínia? Ele morava na Rua Major Eustáquio, ali onde nós temos o de Cavalcante hoje, que era a Chácara dos Calcanho. De Cavalcante é um edifício, né? Perto do Sírio-Libanês. Perto do Sírio-Libanês. Era uma delícia, era uma casa linda, ela tinha uma ala grande até chegar no casario, era muito bonito. E ali aconteciam coisas assim, interessantes para a gente que era jovem, né? Apesar de a gente não querer muito ir, mas tinha o chá das 5, elas eram todas muito assim, serenas, era aquela coisa gostosa, então a gente conviveu muito, a tia Alzira, a esposa dele, né? Esse chá das 5 que você fala parece que era uma tradição. Uma tradição. As mães levavam as filhas, era uma reunião mesmo só para mulheres? Isso, só para mulheres, ia fazer uma visita e aí acontecia, né? O chá, aquela mesa grande, bonita, com muita quitanda, e aquela prosa gostosa, né, dos afazeres, dos bordados, das coisas, das artes também, né, dos doces. E na sua geração, como você falou, vocês eram adolescentes. Como é que vocês se envolviam nesse diálogo com as tias, as primas mais velhas, com a família de mais geral? Eu confesso que a gente não queria muito, não, porque a gente queria outras coisas já, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito ligada, tanto que eu fiquei muito perto da minha mãe nessa questão e desenvolvi muita coisa, né, de arte também. Mas, como eu disse, a gente tinha outros interesses já, né? Mas era bom, as saudades, as recordações que a gente tem são boas, muito boas daquela época. Porque além da convivência, então, pelo que eu percebo, existia ali um ensinamento e uma aprendizagem da convivência social, dos relacionamentos, dos bons modos, dos bons né? modos, Isso, de ver uma mesa, saber como que você serve. Isso tudo passou por ali. Tanto que fica, né, pra gente, a gente carrega. Isso é muito legal. Eu acho que ela nos obrigava às vezes, mas acho que ela fez bem. Foi bom. Dentro desse ambiente assim muito caloroso, muito fraterno, né, do ponto de vista familiar, e tinha muita conversa política também. Sempre, sempre. E lá em casa era interessante porque a mamãe, ela viveu pouco. Morreu nova, né, 57 anos, mas ela era muito intensa. Então ela atraía muito eu me lembro perfeitamente, tanto o tio Fidelis como o tio Abel, que é irmão dela, Abel Reis. Então eles conversavam muito sobre a guerra, a gente ouvia, sabe, aquela coisa. Eu ouvia falar de Nietzsche, que o tio Abel falava muito, e assim as conversas, a gente não frequentava muito a sala, porque a gente era criança, né? Mas a gente ouvia e ficava muita coisa. Eu acho que foi muito interessante essa parte toda.
Ô, Virgínia, eu tenho anotado aqui também, né, uma trajetória política aí do seu tio do Fidelis Reis, que ele foi deputado estadual e já em 1912 também ele foi para a Europa. Antes disso, né, antes de entrar na vida pública, foi para a Europa para estudar, foi para a desenvolver Itália, estudos, foi sim, ficou um bom tempo. Depois ele regressou. Eu acho que foi nessa ocasião que ele voltou para o Brasil, para Uberaba, né? E ele trouxe, não de lá, ele trouxe o Senai, que é uma escola profissionalizante, técnica, né? E ele trouxe para o Brasil. E eu acho que isso está aí até hoje, mostrando o tanto que isso é importante, né? E essa conquista, que a gente escuta isso para o Brasil afora, não só em Uberaba. A biografia dele mostra isso aí mesmo, que ele fez um trabalho parlamentar muito intenso, né? Foi. Que mobilizou, fez um movimento muito grande no Brasil mesmo, porque ele viu lá fora que funcionava o ensino técnico, né? Para a pessoa sair, se profissionalizar. Isso é de uma importância, né? Tremenda, porque você vê hoje, então, a tecnologia, vamos falar assim, a técnica e a tecnologia, e é uma coisa muito ligada. Então, quer dizer, eu acho que isso já foi desenvolvendo para o que está aí hoje, né? E ela está aí até hoje, a escola, né? Para, assim, ser aproveitada. Eu acho que ele foi uma pessoa realmente muito visionária, sabe? Nesses contatos dele, né, também a gente sabe que ele correspondeu com Albert Einstein, com Henry Ford, que era o presidente dos Estados Unidos, né? Isso, foi. Eles tiveram uma correspondência mesmo, assim, eu acho que foi até por cartas, né? Mas que foi muito interessante, foi uma coisa, assim, que de muito relevo, né? Ele foi muito prestigiado, porque era uma pessoa que realmente merecia isso, né? E nós temos um pavilhão ali, inclusive, com o nome, né? Henry Ford, ali na Praça do Senai. Do Senai, justamente. Que é uma homenagem ao presidente. E pelos contatos dele, pelos né? Pelos contatos, justamente. Ô, Virgínia, agora nós vamos falar de outro político, tem vários políticos na sua família, né? Se eu der conta de lembrar alguma coisa e puder ser assim, para acrescentar, né, Vacira? É um prazer. Nós vamos aqui, assim, tentar mesmo relembrar e mostrar para a história e para a importância histórica de Uberaba e para muitas pessoas que não conhecem, né? Como que a família Reis atuou aqui em várias gerações. Por exemplo, o Abel Reis, tem até a Avenida Abel Reis, né? Ele trabalhou na antiga Mogiana, depois passou a ser a FEPASA. Qual foi a contribuição dele para a cidade politicamente? Não, o tio Abel, até politicamente eu desconheço, porque na realidade ele era engenheiro, né? E ele atuou mesmo nessa área dele. Ele trabalhou durante anos, ele trabalhava em São Paulo, na Light, né? Que era de parte de energia. Depois ele veio para Uberaba e foi trabalhar na Mogiana, Companhia Mogiana, né? Que ficou durante muitos anos também, até que ela foi incorporada, né, FEPASA. E ficou até ele aposentar, depois, muitos anos, porque ele também morreu já idoso. E temos também o José Maria dos Reis, né? Pai do Abel Reis, irmão do Fidelis Reis. Que também foi deputado estadual. Meu avô. Foi deputado estadual. E ele também foi prefeito interino. O que você tem dessa história que você Essa lembra? Eu só ouvi falar, porque meu avô, por parte da mamãe, eu nem o conheci. Quando eu nasci, ele já tinha falecido. Mas era pelo que eu só escuto, né? Eu não tenho, assim, muitos dados a respeito. Aí vem o Reis Júnior, né? O filho dele, que é um artista, assim, renomado, consagrado. Na Câmara Municipal nós temos obras dele, nós temos a Retirada da Laguna, por exemplo. Isso mesmo. Um quadro muito interessante, muito bonito, muito significativo na história do Brasil. História da arte, né? Ele deixou até um livro que é muito interessante a esse respeito. Ele era professor na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro e ele deixou esse livro, que é uma joia, sabe? E ele era realmente um artista, tanto que nós temos uma obra dele também no MADA. Que é o Museu de Arte Decorativa, que é onde era a casa deles, né? E do meu avô. E ele fez a Santa Ceia lá, que é um afresco, né? Ele tinha 17 anos quando ele fez.
Então é uma coisa assim que você vê quantos anos, já foi até restaurada, né, pelo Adriano Luiz Furini, um grande amigo, né, e que eu faço questão de falar. Muito bacana. Então, agora a gente está falando assim do Mada, também era uma chácara da família, né? Chácara. Que agora transformou em museu, mas era uma chácara e onde é o museu era a casa da família, né? casa da família. Onde que fica situado? Vamos localizar isso aqui geograficamente. É no Boa Vista, né? Ali é a região de do Alto da Boa Vista. E tem é na Avenida Doutor José Maria dos Reis, sabe? Ali Que foi loteado depois. Ali da Odilon Fernandes, né? Sobe pela Odilon Fernandes e vai naquela pega direção. Abel Reis e depois você entra na José Maria dos Reis, que é o pai e o filho. E aí é o Mada, né? Que a casa lá também está toda conservada. A gente passou muita época, as épocas da vida da gente, infância, adolescência. Tinha muita lixia, que foi meu avô que trouxe para Uberaba. Depois lixia é uma fruta, né? Rica em Fruta vitamina. deliciosa, né? E a gente via aqueles pés maravilhosos, aqueles cachos assim, de lixia, que hoje ela foi difundida, mas naquela época era raríssimo. Então é uma família que tem assim algumas coisas, umas características interessantes. Eu me orgulho muito, viu? E ele trouxe de onde essa semente? Eu não sei se foi da Índia, eu ouvi a mamãe contar, porque eu não conheci meu avô, mas assim, como eu te falei, a gente ouve, né, as histórias. Eu acho que foi da Índia, não sei como é que foi, mas eu ouvia falar isso. Tanto que a gente chamava de fruta da Índia, ao invés de falar lixia, sabe? Mas lá é um espaço assim muito bonito, é uma casa muito bonita, né? É, muito. E vocês frequentavam e brincavam muito lá também? Brincávamos, a gente, como eu disse, criança, né? A gente não ficava perto dos adultos, né? Era todo mundo fora da casa. Mas era muito bom, porque tinha os primos, né? Ia todo mundo, fim de semana, reunia. E como eu te disse, depois, quando a gente ia ficando moça, já não era muito bom. A gente já queria outras coisas, mas a gente tem muita lembrança boa. A casa permanece o mesmo estilo, Virgínia? Mesma coisa. Que estilo que é a casa? Olha, aquela casa ali, eu acho que ela tem, assim, não é um estilo muito definido, se você pensar bem, porque ela tem, inclusive, esse mesmo, tá vendo esse barrado aqui? É muito parecido. Eu acho que ali, ela tem um neoclássico, vamos pôr assim, sabe? Porque não é nem clássico, não é contemporâneo, eu acho que é um neoclássico. E é uma casa, assim, que tem uma varanda muito bonita, um gradeado bonito, o piso também é madeira, teto de madeira. Eu acho que as pessoas, não sei se todo mundo conhece nosso museu, né? Que vamos fazer um chamado aqui para conhecer, né? Para conhecer a casa, as artes que ali estão, né, conservadas. Tem uma escadaria, né? Tem uma escadaria. É muito bonita o lugar é bonito, muito aprazível, tem muita planta, né? Muito legal, muito bonito. Virgínia, depois nós temos aí também, né, caminhando nessa história, a gente já vai para os campos, aí o seu Dioclésio Campos, seu pai, também foi vereador, mora em Uberaba, foi vereador em Uberaba, está com 98 anos. 98 anos, praticamente lúcido, tem assim alguma coisa já começando assim, de notar de esquecimento, mas para 98 anos, né, Vacira? Bastante, né? Está muito bem, o papai sempre foi muito dinâmico. E ele tem muito orgulho de falar que na época que ele foi vereador não tinha salário, era por ideal mesmo. E assim, né? Até há pouco tempo ele foi homenageado aqui na Câmara Municipal, né? Como um dos vereadores mais antigos. Justamente. Bom, você sempre aí transitou muito bem, assim, de uma maneira muito espontânea, porque vem da raiz familiar mesmo, da sua ancestralidade, essa questão da política, a questão da arte e da cultura. Isso foi, assim, comum na sua vida falar sobre isso na sua casa, isso aí, né? eu não posso negar, porque foi assim, meus irmãos, papai fazia muita questão também, eles eram muito atuantes na área mesmo de movimentos estudantis, lideravam, meu irmão foi orador em todas as instâncias dos cursos. Bom, vocês são 7 irmãos, e qual irmão que foi orador? O Dioclésio Campos Júnior. Dioclésio Campos Júnior, ele é um médico, pediatra, e já foi político também. Que mora em Brasília. Né? Foi político também? Foi, ele ocupou um cargo do ministro Santilo, acho que é o Santilo. Henrique Santilo, em Goiás? Santilo, é. E ele gosta também, ele é muito político, ele é assim meio de bastidores também, sabe?
Porque a minha próxima pergunta seria essa para você. No meio de tanto político assim, vocês, muitos irmãos da sua geração, né? A gente perguntar, tem político? Ah, tem. Um bem atuante aí que você conhece bem, o Luiz Cláudio Reis Campos, né? Meu irmão, o caçula, que é o fundador do PSDB em Uberaba. E ele é muito mesmo, assim, tem na veia mesmo, assim, aquela... como é que a gente fala? Não é garra só, não. Ele tem mesmo, ele gosta mesmo, sabe? E é muito estrategista, eu brinco com ele, né? Às vezes eu pergunto, eu falo, não quero entender também, não. Ele fala, deixa quieto. Tá no DNA, então, né? Não tem como fugir, né? Isso mesmo. Mas e nas conversas, assim, familiares lá com o seu pai? Seu pai ainda faz análise política com vocês? Com ele especialmente? Orienta, pondera? Incrível, Vacira, ele faz mesmo. Ele é muito indignado com tudo que está acontecendo, tece comentários, que a gente acha até bonitinho, porque é uma pessoa nessa idade, né? Aí ele faz, sim. E o que deixa ele indignado nessa idade? Bom, você está perguntando, né? E ele tem muita consciência e muita responsabilidade para falar, porque ele tem muita vivência, né? Uma coisa que ele frisa muito é que ele fala, minha filha, eu fico indignado. Os políticos são réu confessos e não são presos, não pagam por isso. É isso ele fala. Então eu não preciso dizer mais nada. Que é uma realidade que está na mídia nacional e até internacional, né? Então, e ele fica indignado mesmo, ele fala isso, então ele está bem, eu acho que ele está assim, conseguindo perceber, mas a gente já começa a sentir que devagar, né, porque já está caminhando para 99, né, Vacira, são muitos anos, né? Não, e tem que aplaudir, assim, tem que reconhecer e usufruir o máximo, né, da sabedoria dele. Justamente, é verdade mesmo, é bom de ouvir, né? Virginia, você fez publicidade, né? Fiz. Você é publicitária, depois fez vários cursos aí nessa área, então quer dizer, você enveredou, fez uma opção, uma escolha de vida para ir mais para a área cultural, dessa criatividade artística, né? Eu acho que tem até uma ligação, sabe? Porque publicidade, você vê muito de arte também, né? E eu acho que eu senti muito isso e como eu tive essa oportunidade de partir para a área de decoração, eu senti que a publicidade me deu um subsídio muito grande em questões assim de programação visual, de criar mesmo, né? Eu acho que é tudo muito ligado, porque a gente cria tanto um anúncio, como você cria um ambiente, né? Então, eu acho que isso foi muito legal, eu acho que me deu muita base. Eu gostei muito, foi muito bom. Porque você formata mesmo a ideia e você tem que ser criativa, né? Você está sempre no desafio de apresentar o novo. É muito, é importante, e é importante isso, né? Você tem eu acho isso bom porque você fica o tempo todo nessa busca, né? E querendo, eu vou organizar um evento grande agora que vai ficar muito, não vou falar agora porque é surpresa, mas vai ficar muito, vai ser muito bom. Aí eu vou envolver os profissionais da cidade, vai ser aqui muito bom. Aqui em Uberaba. Vai ser muito bom. Nessa área, então, de decoração, de ambientes, pelo menos aí, ó, bom, já conseguimos saber que é por aí. Nessa área, isso aí. E a adesão está muito boa, então eu acho que vai ser muito bom, sabe? É sempre bom, né, reunir os profissionais, eu acho que a oportunidade, né, que as pessoas têm de mostrar seu trabalho. É bem legal. E como foi que você identificou, Virginia? Porque você fez publicidade, você, eu vou ser publicitária, vou trabalhar em agência, vou criar minha própria agência, depois você teve loja, aí depois você falou, não, eu vou trabalhar neste segmento. Como que eu parti para isso? E quando eu fui fazer faculdade, Vacira, eu já tinha meus 3 filhos, né? E eu estava criando os 3 sozinha, e eu resolvi que eu tinha que fazer faculdade. Aí, naquela época não tinha muito essa questão de mulher fazer faculdade, então o papai achava que não precisava, os irmãos já eram todos brilhantes, para quê, né? Mas mesmo assim ele foi muito bom, muito compreensivo na época e me deu muita força. E eu gostei muito. Só que aí eu me casei novamente com o Lúcio, e aí ele já trabalhava nessa área, Lúcio Salomão.
E aí ele me colocou e eu me apaixonei pela decoração, por tudo aquilo ali que oferecia na parte até de criar não só de ambientes, na parte de confecção. Confecção, né? de quê? De colchas, de almofadas, e ali eu fui me desenvolvendo e me identifiquei demais. E até hoje estou aí. Porque era um negócio, né? Era uma loja, né? Era uma loja, tive uma loja durante muito tempo. Mas você também não parou com essa criatividade? Não, eu continuo o tempo todo. Não, e a gente não pode parar também não, né, Vacira? É tão bom trabalhar. Porque você faz essa questão da decoração aí, você trabalha nos projetos, desenvolvendo os projetos, isso. Mas você também ainda confecciona muitas peças, eu tenho, né, uma empresa, não é empresa, mas é uma, eu criei junto com a minha filha, né, e a gente trabalha, eu dei continuidade nessa parte que eu gosto muito, que é essa parte eu adquiri muito conhecimento através da minha mãe. Mamãe era uma artista, tudo que ela pegava, mamãe fazia de tudo, bordava muito bem, fazia crochê, fazia bolos decorados, festas de aniversário de criança com muita história. Naquela época nem existia nada, então eu sempre fui muito ligada a ela, por essa questão, sabe? Ela até me punha para ajudar, porque era eu que tinha mais assim essa tendência. As outras irmãs não gostavam muito, não. E eu acho que foi bom para mim tudo isso. Eu acho que fez um fechamento assim, sabe? Me deu uma segurança para trabalhar, né? Foi muito bom. Estou aí até hoje e não me arrependo. É uma área muito boa, bonita, de muito bons resultados, né? Então eu acho que vale a pena. Você vai falando, eu estou revisitando o início da nossa conversa, que é a visita lá na chácara, onde tinha o chá das 5, que para muita gente pode, hoje, né, pode parecer assim, nossa, mas isso não cabe, mas cabia muito bem naquela época. Não, e vem até como um ensinamento, né? Era comum, isso fazia parte, porque não existia essa questão de barzinho, essas coisas, não tinha isso. Então a diversão, o lazer era totalmente diferente, né? Então, mudou muito, né, Vacira, tudo. Eu acho que a gente foi até muito interessante, porque a gente se adaptou e pela criação, pelos tempos como eram, né? E hoje, por exemplo, para criar os filhos, o meu próprio pai, eu acho que ele soube se adaptar muito para criar os filhos numa época que o Luiz Cláudio, por exemplo, é o mais novo e tem um pai de 98 anos, né? Então, eu acho que ele soube acompanhar e a gente perdeu uma mãe cedo e ele conseguiu nos orientar. Esses ensinamentos que vêm da infância, né, Virgínia? São importantes. São importantes. Às vezes, lá na idade adulta, que a gente vai falar, nossa, alguma coisa serve até para a sua profissão, né? A gente escuta dos filhos, né? Eles falam, ainda bem, né, mãe, que você fez assim, né, mãe? Porque o seu negócio também é levar esse bom gosto, né? Levar essa, não sei se eu posso chamar de sofisticação, assim, para as casas, mas é isso, não é? Sim. E eu acho que todo mundo tem esse lado de sonho, de encantamento, de ver o belo, de gostar, de sentir prazer, de estar num cantinho gostoso. Isso é muito bom. Então, a responsabilidade é muito grande. Porque a pessoa está esperando, ela quer, ela às vezes sabe o que ela quer, mas ela não sabe preparar aquilo que ela quer. Então, você conseguir devolver para ela, não é nem devolver, você levar para ela isso e realizar esse sonho, é muito gratificante, muito. Tem sido muito gratificante. Isso pode ser apresentado até de uma maneira simples, né? Sim. Mas que seja harmoniosa. Estou correta em falar isso? Tá, lógico, tá sim. A harmonia é sempre bem-vinda, né? Eu acho que tem, de vez em quando dá assim, às vezes a gente faz um jogo assim que não está tão harmonioso, que é interessante também. Mas a harmonia é sempre interessante, sim, sempre bem-vinda. Nesse universo, Virgínia, vamos conversar um pouquinho mais, porque é muito assim, peculiar, muito singular, porque você tem que ter a personalidade da pessoa ali, no que você vai desenvolver, que o seu trabalho você vai... apresenta, fala, isso aqui pode ficar melhor, mas
tem a interferência da identidade da pessoa, né? Isso que você falou é muito importante, viu, Evacira? Porque, aliás, é dos fundamentos que eu acho do meu trabalho. Eu percebo antes, porque eu acho que isso é uma coisa assim de destaque. Não podemos deixar de ter isso quando você se compromete a realizar um trabalho para o cliente, porque você não pode fazer o seu trabalho voltar. Eu, por exemplo, fazer para mim, eu tenho que fazer para o cliente. Então, a gente tem uma primeira conversa, dali você já consegue entender, né, o que a pessoa quer. E aí eu falo que o trabalho é muito mais até de orientar. Porque você tem que trabalhar, cada casa tem seu perfil, cada pessoa tem seu perfil. E isso é que é gostoso. Aí começa a existir uma troca. E aí a gente vai trabalhando com essa troca, quando vê... É impressionante, cada ambiente, é por isso que eu te falei que é gratificante. Cada ambiente fica a cara da pessoa que está que mora nessa casa. E que é isso que é fundamental. Então, mas como você tem muita experiência, assim, de vários anos, tem uma bagagem assim, muito boa, alguma dificuldade já deve ter encontrado também, algumas resistências? Tem, porque dá tudo muito bonito. Tem. Isso é verdade, tem sim. Tem porque, às vezes, o casal, vamos imaginar, não tem o mesmo pensamento. Então, você conversa com a esposa e está tudo certo. Ele vem, aí começa, a gente tem que fazer novamente um tratamento naquilo ali. Aí, mas acaba chegando, sabe, num ponto legal. Eu me sinto muito feliz, muito assim. E olha como eu tenho adquirido relacionamentos bons nesse meu trabalho. Amizades, sabe, que ficam duradouras. Eu acho que existe muito isso nesse trabalho, sabe, Evacira? É muito bom. Porque você faz um exercício aí também de comunicação, né? De comunicação. Que é a área que você atuou. Que eu sou comunicadora. Você é comunicadora, realmente, comunica muito bem. E a política também tem essa arte, a arte da comunicação, né? Justamente. Então, assim, olhando, você está muito próxima lá do seu avô, do seu bisavô. A gente carrega, né? Carrega, porque tem ali a arte da política, de conversar, de fazer contatos, alianças, né? E a gente adquire muita segurança para trabalhar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode deixar de ter. Porque é importante quando você vai atuar num setor, a parte mais importante é a parte da segurança, que você sabe que você está fazendo a coisa correta, certa, né? Agora, para fechar, né, porque nosso tempo aqui já está esgotando, eu quero voltar assim, também lá no início, que é o Fidelis Reis, só para, dentro dessa pesquisa aqui que eu fiz, uma das propostas muito importante dele, nós falamos, foi o ensino técnico profissionalizante. Isso. Só para completar, e depois veio a criação da Universidade do Trabalho, que também foi um feito dele. Um feito do Fidelis Reis, na época dele de deputado federal e deputado estadual. Então, ele fez assim, grandes defesas dessa classe trabalhadora, né, dando essa oportunidade para as pessoas se aprimorarem. Ele foi muito atuante, né, muito mesmo, e muito inteligente, muito preparado. Então, ele teve, assim, soube dirigir esse seu conhecimento, essa parte toda que ele adquiriu, né, para ofertar certos pontos interessantes para a nossa cidade, para o país, mas para a nossa cidade principalmente, né? E ele, assim como os outros, mas ele que atuou lá em 1920 e pouco, 1921, 1927, 1930 e pouco, então parece, né, assim, que está um pouco distante e não pode ficar esquecido, né, Virgínia? Não pode. Eu acho que a gente tinha, eu inclusive, com meu irmão, Dioclésio Júnior, a gente está pensando seriamente em fazer um trabalho a esse respeito lá no MADA. Lá no museu? Em relação ao tio Fidelis. A resgatar? Resgatar, fazer uma homenagem, sabe? Porque ele é afilhado dele, de batismo. O Dioclésio é filhado dele, Fidelis Reis. E ele fica um pouco indignado, porque como ele foi presidente da Associação Pediatria do Brasil, né, o Dioclésio Campos Júnior, ele visitou muito o Brasil, o país todo, e ele falou que, pelo Brasil afora,
o Fidelis Reis é mais conhecido do que na própria cidade e mais reverenciado, que isso pôs ele assim impressionado, sabe? Então ele conversou muito comigo a esse respeito, se eu topava fazer junto com ele. Eu falei, não, vamos embora, vamos tentar. Então a gente está em aberto para fazer um tipo de homenagem assim. E é que é uma história muito rica. Você falou aí do presidente, eu estou lembrando aqui também que, olha, ele foi, né, o Fidelis Reis, nós temos uma avenida, né, uma avenida super importante aqui no centro da cidade. Reis, justamente. E ele foi o primeiro presidente da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro. Foi. Que atualmente é a ABCZ. ABCZ. Então, o primeiro presidente. Além disso, ele atuou também na área agropecuária, já trouxe esse movimento que hoje, né, Uberaba é reconhecida. Justamente. Ele e meu avô, porque meu avô também, ele era agrimensor, né, então ele tinha, né, acho que era agrimensor mesmo, o Zé Maria dos Reis. Então eles foram muito atuantes dentro dessa parte até rural também, tinha uma revista rural, eu era menina, eu me lembro disso, não vou assim entrar muito não, porque eu não sei te falar muita coisa. Não, mas aqui nós já tivemos assim a noção suficiente da importância da família Reis para Uberaba e eu acho que é muito interessante, muito bacana e assim até necessário que vocês façam esse resgate mesmo da Pois é, história. Vou contar com a sua ajuda. Pode contar com a minha ajuda aqui, com o programa, comigo enquanto pessoa, enquanto cidadã, né? Porque eu acho que é um orgulho para nós, sabe, Vacília? E eu vou até ter uma conversa novamente com meu irmão, eu acho que é um orgulho isso e eu me sinto muito honrada de ter recebido esse convite para representar, ser assim uma parte pequenininha dessa família, mas que eu me sinto muito honrada e privilegiada de estar aqui falando. E poderíamos falar muito mais, mas o tempo já esgotou. E eu quero agradecer muito a Virgínia Maria dos Reis Campos. Tá? Por estar aqui representando a família Reis, contar um pouco da história cultural, artística, política, né? Da contribuição da família para o desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano de Uberaba. E na outra oportunidade nós vamos estar falando sobre outros assuntos e também fazendo, né, outros eventos e pode contar com o meu apoio sim. Muito obrigada, Vacília, eu tenho certeza disso. Valeu, viu? Obrigada por sua companhia e até breve.